Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do VAD Concursos, hoje dando continuidade à nossa preparação para o concurso da Polícia Militar do Tocantins. Nós iremos trabalhar mais uma bateria de questões, hoje focando na disciplina de Direito Penal, beleza? Então hoje eu separei aqui, 10 questões, beleza? 10 questões da nossa banca aí FGV, que é a banca aí que vai fazer o concurso aí da PM Tocantins, beleza? Hoje nós iremos focar no tema dos crimes contra o patrimônio, beleza? Tema aí bem cobrado em provas, certo? E hoje nós iremos aí exercitar 10 questões, revisando aí diversos tópicos dessa parte aí dos crimes contra o patrimônio, beleza? Então nós estamos aí já na mira do edital deve sair ainda esse mês de dezembro, certo? Então o edital está bem próximo de sair e vamos se preparar, vamos estudar como se o edital assim já estivesse aberto, beleza? Então vamos lá, eu tenho outros vídeos aqui no canal, você pode estar aqui procurando a playlist da PM Tocantins, certo? Eu acredito que esse aqui vai ser o terceiro vídeo, certo? Focando na PM Tocantins. Eu tenho lá do vídeo de resoluções de questões do Estatuto da PM, temos vídeos lá de Direito Constitucional e hoje nós traremos aqui postando para vocês esse de direito penal, certo? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve para você ficar aí ciente sempre de que nós postarmos aí vídeos novos, beleza? Então se inscreve, deixa aquele like e, por gentileza, coloca aí nos comentários quantas questões vocês acertaram dessas 10. Ah, professor, acertei 9 de 10, acertei 8 de 10, assim sucessivamente. Então coloca aí que esses comentários é muito importante para o nosso canal, perfeito? Então, outra coisa que eu vou deixar aqui para vocês, antes de iniciar nossas questões, o nosso combo da APM Tocantins. Pessoal, o material aqui está perfeito para você que quer focar aí 100% no edital da PM Tocantins, beleza? O que é que você vai receber nesse combo? Você vai receber aí o Vadimeco, abordando toda a legislação do seu edital, toda a parte de direito constitucional, penal, penal militar, direitos humanos, normas pertinentes à Polícia Militar Tocantins. E você vai receber um caderno de 1.100 questões focando só na banca FGV, beleza? Além disso aqui, você vai receber como brinde o edital verticalizado, bem organizadinho com a tabelinha para você ir marcando lá os seus estudos, beleza? Então tá um combo aí muito bom, certo? Você pode estar adquirindo pelo link na descrição desse vídeo ou, se preferir, pode falar diretamente comigo no WhatsApp que eu te respondo lá. Professor, esse edital saiu, eu tenho direito a um novo material? Tem direito sim, certo? Então o edital saiu, a gente atualiza o que teve de atualizar e reenvia o material para você sem custo algum, certo? Então o combo aí está no preço super acessível, já deixei aí o preço aí praticamente simbólico para você não ter dificuldade alguma em ter esse material, beleza? Então clica no link aí desse vídeo, você vai entrar lá no nosso site e vai poder estar adquirindo esse material, perfeito? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui as nossas questões hoje, direito penal, crimes contra o patrimônio. Pessoal, então vamos lá, questão número 1 em tela, diz assim, Janaína, viúva, mãe de 4 filhos, desempregada e sem dinheiro para comprar comida, passava por uma loja de frutas e verdura quando percebeu que havia uma cesta de maçãs que se projetava para o lado de fora da loja. Janaína subtraiu 4 daquelas frutas para dar a seus filhos, ocasião em que foi presa pelo vendedor, que a tudo observava pelas câmeras de segurança. Nestas circunstâncias, assinala a alternativa que melhor descreve a situação jurídico-penal de Janaína. A letra A diz aqui, Janaína cometeu furto tentado. E aí, pessoal, ela cometeu aí um furto tentado ou não? Muito pelo contrário, vejam que nós não estamos aí diante de um delito de furto tentado. Veja que o crime ele foi consumado no momento da inversão da posse do bem, beleza? Então, alternativa incorreta para furto tentado, certo? Ela conseguiu consumar, ela conseguiu pegar ali o bem, né? A letra B diz assim, Janaína cometeu roubo consumado. Também a alternativa aqui incorreta, ela não cometeu aqui o crime de roubo. Vejam só que o crime de roubo está previsto o quê? Lá no nosso artigo 157 do Código Penal. E o que é que ele diz? Ele diz o quê? Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outro, mediante o quê? Grave ameaça ou violência à pessoa, certo? Então veja que ela não cometeu aqui, né, no contexto da questão, ele não traz que Janaína cometeu o crime aí de roubo por não ter agido aí com violência nem grave ameaça. Ela apenas aí subtraiu. Então não tem o que se falar aqui em crime de
roubo consumado, beleza? A letra C diz, ó, Janaína está amparada por estado de necessidade. E aí, pessoal, vocês iam aqui de certo na letra C ou não? Pessoal, de fato, a letra C é o gabarito aqui, ó, da nossa questão número 1. Correto, certo? Então vejam só, de fato, o estado de necessidade ela é uma exclusão de licitude prevista lá no artigo 24 do nosso CP. Artigo 24, beleza? Então, ele vai trazer que considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Beleza? Então, vejam só que no caso anunciado, do enunciado aí, Janaína cometeu o crime de furto para salvar de perigo atual. Qual era o perigo atual? A fome dos filhos, não é isso? Ao qual aí não deu causa nem podia de outro modo evitar em razão do desemprego e viuvez, certo? Então, para salvar o direito alheio dos filhos, cujo sacrifício não era razoável exigir, certo? Então, alternativa aí correta, letra C, certo? Então, vejam só um bizu aqui, que nessa hipótese é o chamado aí furto famélico, certo? É o furto famélico, beleza? Então, ela sim está parada por estado de necessidade, certo? A letra D diz aqui legítima defesa, na verdade não tem nada a ver com legítima defesa, beleza? Legítima defesa aí, ela pode ser conceituada, na verdade ela é conceituada de outra forma, entende-se em legítima defesa quem usando moderadamente dos meios necessários repele uma injusta agressão, certo? Então não se enquadra aí no contexto. E a letra E diz Janaína praticou estelionato, também não tem nada a ver aqui com estelionato, certo? Na verdade, aí o crime de estelionato, ele demanda a indução de alguém em erro. Ela não induziu ninguém em erro aí, beleza? Então, alternativa aí também incorreta. Gabarito da nossa primeira questão, letra C. Vamos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 2 em tela diz assim, ó. Caio, ao tomar conhecimento de que seu amigo Dário pretende furtar o automóvel do vizinho, diz-lhe que, se ele realmente o fizer, poderá levar o veículo para o seu sítio, em estado vizinho, mantendo-o escondido no local. Dário efetivamente comete o furto, ocultando o automóvel subtraído no sítio de Caio. Diante do caso narrado, Caio deverá responder por. Então vamos lá. Letra A diz aqui, ó, furto simples. E aí, pessoal, ele cometeu o furto simples ou não? Vejam só, Caio não responderá apenas por furto simples, certo? Vejam só. Na verdade, Caio responderá por furto qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas, certo? Então, vejam só. O furto, em regra, artigo 155 do nosso Código Penal, subtrair para si ou para outro coisa alheia móvel, certo? A pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido o quê? Mediante concurso de duas ou mais pessoas, como é o contexto aqui da questão, certo? Então, afinal de contas, aí, Caio ele contribuiu com Dário para a prática do crime, ao oferecer previamente seu sítio para esconder o veículo furtado, certo? Então, por esse motivo, em virtude dessa circunstância, o delito se apresenta na modalidade qualificada pelo concurso de duas ou mais pessoas, tornando a pena aí mais grave. Então, na qualidade de partícipe no crime desde o planejamento, Caio sofrerá uma pena mais elevada em relação ao furto simples, conforme aí eu expliquei. Então, ele não vai responder por furto simples. A letra B diz aqui, ó, furto qualificado. Perfeito. É o gabarito da nossa segunda questão. Então, ele responderá pelo crime de furto qualificado, certo? Apesar de não ter praticado o verbo nuclear, né, no caso do crime de furto, que é subtrair, Caio vem a colaborar com a prática do delito do furto, o que justifica a responsabilização criminal em relação à prática deste crime, certo? Como eu já expliquei aí na nossa alternativa letra A, beleza? Então ele vai responder aí pelo artigo 155, vou colocar aqui para vocês, ó. Artigo 155, parágrafo 4º, especificamente lá no inciso, perdão aqui, lá no inciso 4, certo? Que traz mediante concurso de duas ou mais pessoas. Perfeito? Então, letra B, gabarito da nossa questão, número 2. A letra C traz aqui receptação própria. Não há o que se falar em receptação própria pela seguinte razão. Vejam só, a receptação própria, artigo 180 do nosso Código Penal, ocorre quando alguém adquire, recebe, transporta ou oculta um bem
proveniente de crime sem ter participado da execução do crime anterior. Então vejam que Caio ele participa do crime, certo? A letra D diz aqui, ó, receptação imprópria. Também não há o que se falar em receptação imprópria, que envolve aí a venda, exposição ou facilitação de venda de produto de crime, certo? O que não foi o caso aí. E a letra E diz favorecimento real. Também aqui não tem nada a ver. Veja que o favorecimento real, artigo 349 do nosso Código Penal, ele diz o quê? Que ocorre quando alguém auxilia o criminoso a assegurar o proveito do crime sem ter participado da execução ou do planejamento do delito. Então vejam que a diferença aqui dessas outras opções é em o cara não ter participado aí de alguma forma do crime. Veja que Caio ele já participa aí previamente, beleza? Então ele vai responder por furto qualificado, certo? Por concurso de pessoas. Gabarito letra B. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 3 em tela. Prestem atenção aqui nessa terceira questão. Eu vou trazer aqui um comentário bem importante sobre as nossas alternativas. Um bizu aí, um macete de prova que vai fazer você acertar questões a respeito desse tema que nós estamos trabalhando aqui nessa terceira questão, beleza? Então vejam só, atenção aí. Vejam o contexto da questão. Ó. Joaquim dirigia-se a uma agência bancária para sacar o valor de sua aposentadoria. Todavia, às 10 horas, ao se aproximar do estabelecimento, foi abordado por Gilson, que, com emprego de arma de fogo, ordenou que Joaquim entrasse em seu carro. Em seguida, Gilson conduziu o veículo até um motel e, mediante ameaça de morte, exigiu que a vítima transferisse valores para a conta bancária de Gilson, por meio de operações via Pix e TED. Sendo certo que houve restrição da liberdade da vítima por tempo relevante, condição necessária para a obtenção da vantagem de R$ 12.000, efetivamente auferida em desfavor de Joaquim após o que Gilson liberou a vítima, beleza? Diante do cenário descrito, assinala a opção que indica os crimes praticados por Gilson, beleza? Então vamos lá, a letra A trouxe aqui, ó, roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Pessoal, negativo, certo? A tipificação do roubo circunstanciado por arma de fogo é nos seguintes termos, ó. A pena é aumentada aí de 2/3, né? Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Vejam que a alternativa aqui está errada por dois motivos. Primeiramente, no roubo, a gente subtrai da vítima bem móvel por meio de violência ou grave ameaça, certo? No caso do enunciado, não teve a efetiva subtração, mas sim o quê? O constrangimento para forçar a vítima a transferir os valores ao autor, certo? Em segundo lugar, no roubo, a coisa é subtraída no exato momento em que é exercida aí a violência ou grave ameaça, certo? Ainda observe que o autor ele constrangeu a liberdade da vítima por tempo relevante, como a nossa alternativa trouxe. Então, não se caracteriza aí como roubo circunstanciado de forma alguma. Letra A, incorreta. A letra B diz assim, ó, extorsão mediante sequestro, certo? E aí nós vamos entrar aqui na chave da questão, onde muita gente erra, certo? Vejam só, o que é que o extorsão mediante sequestro nos diz? Artigo 159 do nosso Código Penal. Sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outro qualquer vantagem como condição ou preço do resgate, certo? Veja que a conduta de Gilson ele foi o quê? Para constranger a vítima, Joaquim, ali transferir o valor, né? E não a obtenção de vantagem como condição de preço ou resgate. Então, além disso, Gilson ele restringiu a liberdade de Joaquim apenas por tempo suficiente para o recebimento da vantagem, ou seja, por pouco tempo. Então, dessa maneira, a afirmativa letra B está incorreta. E guarda aí essa alternativa letra B, que muita gente marca ela, que ainda a gente vai discutir sobre ela. A letra C diz assim, sequestro ou cárcere privado. Também a alternativa incorreta. Sequestro e cárcere privado, artigo 148 do nosso Código Penal. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado, certo? A assertiva está incorreta, pois o dolo de Gilson não era apenas de restringir a liberdade de Joaquim. Ele fez essa restrição, mas com qual intuito, certo? Por meio só o tempo necessário para a obtenção da vantagem indevida, não é isso? Então, a alternativa aqui, letra C, incorreta. Nos restou a letra D, logicamente será o gabarito da nossa questão número 3, que diz, ó, extorsão mediante restrição da liberdade da vítima. Perfeito.
Gabarito da nossa terceira questão. Então vejam só, o que é extorsão mediante restrição da liberdade da vítima? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outro indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixa de fazer alguma coisa. Aí, lá no parágrafo terceiro, ele vai trazer que se o crime é cometido mediante restrição da liberdade da vida e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena ela é de reclusão de 6 a 12 anos, certo? Então, veja, observe que a conduta de Gilson se enquadra no tipo que questão aqui da alternativa letra D, certo? Uma vez que a liberdade da vítima é restringida como forma de obtenção de vantagem econômica, certo? Importante salientar que o crime ele é o quê? Um crime formal, tendo efetuado a sua consumação, independentemente de recebimento efetivo de qualquer vantagem. Então, preste atenção, aqui é mais um bizu, certo? Crime formal. Ele vai estar cometendo esse crime, extorsão mediante restrição da liberdade da vítima, independentemente do recebimento do efetivo dinheiro, da efetiva vantagem, certo? De seja ela qual for. Então, preste atenção aqui nesse bizu. Aí eu vou trazer aqui, qual é o bizu entre a nossa alternativa letra B, que muita gente erra, e nossa alternativa letra D. Muitos alunos colocam extorsão mediante sequestro. E a alternativa correta é extorsão mediante restrição da liberdade da vítima, o que não é a mesma coisa. Qual bizu? Falou em extorsão mediante sequestro, você vai colocar na sua cabeça que esse pagamento é feito por outra pessoa. Suponhamos que ele tivesse sequestrado aí, Gilson tivesse sequestrado Joaquim e ele pedisse ou obrigasse a irmã, a mãe ou outra pessoa a pagar pela liberdade de Joaquim. Aí nós aí sim estaríamos falando de extorsão mediante sequestro. Porém, quando nós falarmos extorsão mediante restrição da liberdade da vítima, você vai colocar aí na sua cabeça o quê? Que a própria vítima que vai pagar essa vantagem, esse valor, certo? Que foi o caso aqui do contexto. Veja que Joaquim mesmo, que fez o Pix e o TED para Gilson, certo? Para sim, posteriormente, ele ser liberado. Beleza? Então, veja que é a extorsão mediante restrição da liberdade da vítima, a própria vítima que vai pagar. Já na extorsão mediante sequestro, vai ser uma terceira pessoa. Beleza? Então, essa é a chave da questão, certo? Eu acredito que nós iremos trabalhar aqui outra questão nesse mesmo rumo aqui e vocês já vão conseguir acertar ela com facilidade. Beleza? Então, pega esse bizu. Extorsão mediante sequestro, terceira pessoa paga. Extorsão mediante restrição da vítima, a própria vítima paga, beleza? Então, gabarito da nossa questão número 3, letra D. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 4 em tela diz assim, ó. João, empresário de sucesso, caminhava pela orla de uma determinada praia, ocasião em que veio a ser sequestrado por Caio, que o levou a um distante cativeiro. Em seguida, Caio ligou para a esposa da vítima e exigiu a transferência de 50 mil como preço do resgate, o que foi feito. Após 48 horas do início dos eventos, João foi entregue à sua família. Considerando as disposições do Código Penal, Caio incorrerá nas penas do crime de... Então, ó, vejam só, aqui vai dar para você matar essa questão com a explicação da questão número 3, mas vamos aqui trabalhar alternativa por alternativa, que meu intuito é que a gente revise o máximo de tópicos quanto a esse tema, beleza? A letra A diz assim, ó, extorsão mediante sequestro simples com a incidência de uma causa de aumento de pena. Pessoal, veja só, alternativa aqui incorreta, beleza? Está incorreta. A extorsão mediante sequestro vem prevista lá no artigo 159 do nosso Código Penal. Como será oportunamente aí explicado, certo? A conduta do enunciado é a forma qualificada do crime e não simples, beleza? Então, dessa forma, a alternativa está incorreta. Então, ela não vai ser simples, e sim qualificada. A letra B diz assim, extorsão simples com a incidência de uma causa de aumento de pena. Também a alternativa aqui está incorreta, certo? A extorsão aqui, extorsão simples, ela vai ser o quê? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outro devida vantagem econômica, certo? Então vejam só aqui que a assertiva ela está incorreta, pois a conduta de cá ela se amoda o tipo lá do artigo 159, uma vez que o constrangimento se deu por longo período de tempo e como forma de obtenção indevida vantagem como preço do resgate. Então não vai ser aqui extorsão simples, beleza? A letra C ela trouxe assim, ó,
extorsão mediante sequestro na modalidade qualificada. Pessoal, perfeito. Alternativa aqui correta, gabarito da nossa questão número 4. Letra C. Então, de fato, a alternativa aqui correta. Veja que Caio sequestrou João como forma de obtenção de vantagem a título de resgate, certo? A conduta ela será qualificada em razão da restrição da liberdade ter durado em mais de 24 horas. Então, vejam só, extorsão mediante sequestro, artigo 159, beleza? Lá no parágrafo primeiro ele vai trazer, se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60 anos, ou o crime é cometido por bando ou quadrilha, certo? Aí você vai ter essas qualificadoras, beleza? Então, como o crime aí perdurou por mais de 24 horas, ele vai responder aí na modalidade qualificada, extorsão mediante sequestro, certo? Então, gabarito aqui da nossa questão, letra C, beleza? A letra C trouxe aqui sequestro na modalidade qualificada, alternativa aqui também incorreta, certo? E letra E trouxe extorsão mediante sequestro simples, negativo, beleza? Então, vejam aí, ó, a explicação da questão número 3 com essa 4, deu para bater esse tópico, beleza? Então, vamos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. A questão número 5 em tela diz assim, ó. João, portando arma de fogo de uso permitido, ingressou em um estabelecimento comercial e, mediante uma única ação, determinou que 3 consumidores lhe entregassem os seus telefones celulares. Na sequência, o criminoso se evadiu na posse dos bens subtraídos. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, João responderá pelos crimes de... Então, vamos lá. A letra A ele trouxe aqui, ó, roubo, com a causa de aumento de pena atinente ao emprego da arma de fogo, beleza, 3 vezes em continuidade deletiva. Pessoal, então vejam só, o erro dessa alternativa é trazer aqui em continuidade deletiva, beleza? Vejam que, ó, ele trouxe aqui no contexto mediante uma única ação, beleza? Eu vou explicar isso aqui mais lá na frente. A letra B ele diz aqui, ó, roubo, com causa de aumento de pena atinente ao emprego da arma de fogo, perfeito, 3 vezes em concurso formal. Pessoal, perfeito. Gabarito da nossa questão número 5, letra B, certo? Então vejam só que João, portando uma arma de fogo de uso permitido, ao ingressar em um estabelecimento comercial mediante uma única ação, certo? Ele determinou que 3 consumidores lhe entregassem os seus telefones celulares, certo? Então, o agente ele se utiliza de arma de fogo como forma de intimidação, para grave ameaça e subtrair bens imóveis alheios. Então, observe que a conduta se amolda ao roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo, certo? Como traz aí nosso artigo 157, parágrafo 2º do nosso Código Penal, beleza? Então, o enunciado, ele menciona que ele, mediante uma única ação, atingiu o patrimônio de 3 vítimas. Então, preste atenção. Então, nesse sentido, posso dizer que ele praticou 3 crimes de roubo circunstanciado por meio de uma ação só, o que caracteriza concurso formal, certo? Ó, por isso aqui a alternativa letra B correta. O que caracteriza concurso formal, certo? De acordo aí com o nosso Código Penal. Veja que o concurso formal lá no Código Penal traz o quê? Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, beleza? Então, vejam só, artigo 70 do nosso Código Penal vai falar sobre concurso formal. É o que se encaixa perfeitamente no contexto da questão. Então, gabarito aí correto, letra B. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Aqui, letra C, D e E falou extorsão qualificada, também não é, beleza? Ele cometeu aqui, de fato, o roubo. Então, vamos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 6, ó. Lucas e João, amigos de longa data, conversavam sobre as preferências literárias de cada um. Ocasião em que o primeiro afirmou ser possuidor de um livro raro de Machado de Assis. Demonstrando interesse em ler a obra, João pediu legitimamente, por empréstimo, sendo prontamente atendido. Na data aprazada para a devolução do livro, João, embora pretendesse inicialmente entregá-lo a Lucas, mudou de ideia e dolosamente optou por permanecer com a coisa, como se dono fosse, tendo em vista o seu valor econômico inestimável. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, João responderá pelo crime de letra A, apropriação de tesouro, B, apropriação indébita, C, extorsão indireta, D, furto qualificado ou letra E, estelionato. Então, marca aí o seu gabarito, vamos para a resposta da nossa questão número 6, beleza? Então, vejam só aqui, ó, certo? Considerando que João, ele pediu a seu amigo Lucas, de forma legítima, certo? Por empréstimo, um livro raro.
Então, sendo prontamente atendido, certo? Então, depois aí você vê que João, embora pretendesse inicialmente entregá-lo a Lucas, mudou de ideia dolosamente, certo? E optou por permanecer com a coisa, como se assim idôneo ele fosse, certo? Então, vejam só, nesse caso, podemos concluir que João responderá pelo crime de apropriação indébita, tipificado no nosso artigo 168 do Código Penal, ó. Artigo 168 do Código Penal, a apropriação indébita, gabarito da nossa questão número 6, letra B, perfeito? Então, veja só, apropriar-se de coisa alheia móvel de que tem posse ou a detenção, certo? Então, vejam só, João ele não tinha intenção de se apropriar do bem inicialmente, né? Mas ao obter a posse da coisa por empréstimo, certo? Vejam que ele já mudou a sua intenção, que, ou seja, em momento posterior, quando já tinha posse da coisa, ele já consuma o delito da apropriação indébita. Porque ele mudou essa intenção e já nesse caso aí, ele a posse da coisa, ele teve o dolo, né, de permanecer e não entregar ao seu amigo, beleza? Então, gabarito da nossa questão número 6, letra B, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 7, ó. Ricardo, com a intenção de ter um carro, apresentou-se como manobrista na frente de um restaurante e assim logrou iludir Carolina, que lhe entregou as chaves do seu veículo, pensando que este seria estacionado em segurança. Em seguida, Ricardo se apossou do veículo de Carolina. Assinala a opção que indica corretamente o crime praticado por Ricardo. Então vamos lá. Nossa letra A trouxe aqui o crime de estelionato, B, apropriação indébita, C, furto mediante fraude, D, furto mediante abuso de confiança, ou letra E, apropriação de coisa havida por erro. Então aí marca o seu gabarito, vamos para a resposta da nossa questão número 7. Então vejam só que a intenção, Ricardo aí com a intenção de ter esse carro, ele se apresenta como manobrista, coisa que ele não é, certo? E assim ele consegue enganar aí Carolina, né? Uma cliente aí desse restaurante, que ele entregou a chave do seu veículo, pensando que ele seria de fato aí um manobrista e colocaria o carro dela estacionado em segurança. Então veja que Ricardo ele se apossou do veículo de Carolina, né? Então, diante desse caso, perguntas aí qual crime é praticado. Então vejam só, no caso descrito, Ricardo cometeu o crime de estelionato, previsto lá no nosso artigo 171. Aqui é o conhecido chamado 171, beleza? Gabarito da nossa questão número 7, letra A, ele cometeu aí o crime de estelionato, que é o quê? Obter para si ou para outra em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, árduo ou qualquer outro meio fraudulento. Então perceba que a conduta da vítima, no caso concreto, muito embora tenha sido livre e espontânea, não se deu de forma consciente, pois que esta foi induzida ao erro pelo agente. Então, portanto, não se trata de um crime de apropriação indébita. Inclusive, pelo dolo inicial do agente de obter coisa para si em caráter definitivo. Então, também não há o que se falar o que é em furto, mediante fraude, pois não houve subtração propriamente dita. No caso, o agente ele não enganou a vítima para subtrair a coisa, ele enganou a vítima para que ela mesmo a entregasse a coisa. Aí é a chave da questão. Beleza? Não há, desse modo aí, que se fala em furto mediante abuso de confiança, pois não havia sequer formado uma relação de confiança entre eles dois. Beleza? Então, vejam aí o erro das demais alternativas. Então, se caracterizei de fato o artigo 171, estelionato, gabarito da nossa sétima questão, letra A. Seguimos aí para nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 8. Ó. Durante as festividades do aniversário de 50 anos de Jonas, que ocorria na sua residência, Mateus, irmão do aniversariante, subtraiu sem violência ou grave ameaça a quantia de R$ 1.000 de propriedade do primeiro, né? Aproveitando que todos os presentes estavam desatentos. Ao tomar ciência dos fatos, a vítima nada fez, afirmando que não gostaria de prejudicar o seu parente colateral de segundo grau. Então, ó, a questão aqui trouxe bastante informação, beleza? Então, aqui, ó, o contexto. Considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Mateus, letra A, não responderá pelo crime de furto qualificado, porquanto não houve a representação da vítima, irmão do acusado. E aí, pessoal? Gente, aqui de cara já gabarito da nossa questão número 8, letra A. Beleza? Perfeito, aqui está correto.
certo? Primeiramente, vamos ver aqui o crime de furto, artigo 155, subtrair para si ou para outro coisa alheia móvel, beleza. Então, ao caso aí, considerando que Mateus é irmão da vítima, Jonas, né? Incida as regras das escusas absolutórias relativas. Então, aqui, ó, é a chamada escusas absolutórias relativas, sendo certo que será exigida o que? A representação da vítima. Então, vejam que lá no artigo 182, certo? Ele vai trazer que somente se procede mediante representação se o crime previsto nesse título é cometido em prejuízo. 1. Do cônjuge desquitado ou judicialmente separado. 2. De irmão legítimo ou ilegítimo. E 3. Aí, de tio ou sobrinho com quem o agente coabita. Então, veja só que no item 2 ele traz de irmão legítimo ou ilegítimo, é o que se caracteriza aí o nosso contexto. Certo? Então, alternativa aqui correta, letra A, gabarito da nossa questão número 8. A letra B ele diz aqui que não responderá pelo crime de furto simples, por conta a conduta foi praticada contra o irmão do acusado, ensejando a isenção de pena. Então, ó, ao contrário do afirmado, como dito anteriormente, o caso ele atrai as escusas absolutórias relativas, exigindo-se a representação da vítima, beleza? A letra C diz aqui, ó, responderá pelo crime de furto de coisa comum, também ele não vai incorrer nesse crime, beleza? O furto de coisa comum, ele está previsto lá no 56, que é subtrair aí o côndomino, coerdeiro ou sócio para si ou para outro, em que legitimamente o detém, beleza? Então, alternativa aí também correta. Responderá pelo crime de furto simples, não, e nem por crime de estelionato. Então, gabarito da nossa questão número 8, letra A, seguimos para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. A questão número 9 diz assim, ó. Tomás, após conhecer Luana em uma rede social, a convidou para um encontro. No dia dos fatos, sem que a convidada percebesse, Tomás colocou uma substância entorpecente em sua bebida, ensejando o desmaio de Luana. E assim sendo, aproveitando que a vítima foi reduzida à impossibilidade de resistência, o agente subtraiu o seu telefone celular e o seu relógio, evadindo-se na sequência. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Tomás responderá pelo crime de. Então vamos lá. Nossa letra A diz aqui, estelionato simples. Pessoal, negativo. No estelionato aqui, certo? Contudo, a vítima efetivamente deseja entregar a coisa, pois ela foi mediante artifício, árduo ou outro meio fraudulento, induzida ou mantida em erro pelo golpista, beleza? Então, alternativa aqui incorreta ao falar estelionato simples. Letra B, furto privilegiado negativo. Furto privilegiado é também chamado de furto de pequeno valor ou furto mínimo, no qual a menor gravidade do fato, a primariedade do agente e o reduzido prejuízo ao ofendido recomendam um tratamento penal menos severo. Então, no caso aqui, não se enquadra também. A letra C, extorsão simples, negativo, certo? A característica básica do crime de extorsão simples, de extorsão, é que o agente coage a vítima a fazer, não fazer ou tolerar que se faça algo mediante emprego de violência ou grave ameaça, certo? Então, alternativa aqui também correta. A letra D diz aqui, ó, furto qualificado. Também não se enquadra, beleza? Furto qualificado aí, no rol taxativo, né? Compreende as circunstâncias relativas aos modos de execução do crime de furto que lhe imprime um cunho de maior gravidade. Então, assim, maior desvalor da ação criminosa, a qual deverá ser rigorosamente sancionada, certo? E aí nós vamos ter lá no nosso artigo 155, parágrafo 4, os diversos aí tipos de furto qualificado, beleza? Então não se enquadra aqui como furto qualificado, nos restou aqui letra E, logicamente, gabarito da nossa questão número 9, que diz roubo simples. Perfeito. Veja que no crime de roubo simples, qualquer meio que reduza a vítima à impossibilidade de resistência é chamada violência imprópria ou meio subréptil, certo? São exemplos de violência imprópria. Drogar a vítima ou embriagá-la, usar soníferos, né? O famoso aí Boa Noite Cinderela, ou outras hipóteses aí, certo? Então, Tomás, ele colocou uma substância entorpecente em sua bebida, ensejando o desmaio de Luana. Então, ele vai cometer aí pelo roubo, subtrair coisa móvel alheia para si ou para outro mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. É o que ocorreu aqui no contexto da questão. Então, gabarito da nossa questão número 9, letra E, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 10 e finalizando aqui a nossa bateria de questões para o concurso da PM Tocantins
Beleza? Vamos finalizar aqui com chave de ouro. Coloque aí nos comentários quantas questões vocês acertaram. Lembrando aí que nosso edital está muito próximo de sair, beleza? Então vamos aqui estudar, exercitar todo o nosso edital. E lembrando aqui, ó, combo da Polícia Militar Tocantins disponível para vocês. Deixei no link da descrição desse vídeo. Você vai estar recebendo aí o Vadimeco, cada 1.100 questões e edital verticalizado. Saindo o edital, vai receber tudo novamente atualizado com todos os tops que entraram. Beleza? Então, ficou aí no link da descrição desse vídeo, preço super acessível. Vamos finalizar aqui a nossa bateria de questões. Questão número 10 diz assim, ó. Mateus sequestrou Maria, que conta com 21 anos de idade e é filha de um grande empresário do estado Alfa, com o fim de obter para si vantagem financeira como preço do resgate. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Mateus responderá pelo crime de. Então vejam só, letra A que ele trouxe, extorsão majorada em razão da restrição da liberdade da vítima. B, roubo majorado em razão da restrição da liberdade da vítima. C, extorsão mediante sequestro. D, extorsão indireta. E E, extorsão. Pessoal, então vamos lá. Ao analisar os fatos aí descritos, né, no enunciado, vamos analisar aí o disposto do nosso artigo 159 do Código Penal, certo? Então, aí nós iremos interagir aí com o objetivo sem se alongar demais, certo? Então, veja só. Nessa análise, nós percebemos que Mateus ele sequestra Maria com o fim de obter para si vantagem financeira como preço do resgate. Então, vejam só. Lá no artigo 159, que é extorsão mediante sequestro, ele vai trazer sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outra qualquer vantagem com condição ou preço do resgate. Então, com base aí no que nós vimos, certo? Nesta análise do artigo 159, não resta dúvida sobre o crime praticado. Então, vejam só, trata-se de um crime de extorsão mediante sequestro. Ele extrai-se, aí nós extraímos aí essa conclusão a partir do que? Da adequação tipo formal, certo? Típico formal do estudo aí da literalidade do artigo 159. Então, lembrando aí um ponto importante, que neste caso, quem paga o preço do resgate é um terceiro, como eu expliquei lá na questão número 3 dessa bateria de questões. Então, quem paga o preço aí do resgate é um terceiro, e não a própria vítima. Por isso aí, ó, se caracteriza extorsão mediante sequestro, gabarito, letra C. Ó, letra A aqui, extorsão em razão da restrição da liberdade da vítima. Lembre que é a própria vítima que vai pagar. Beleza? Extorsão mediante sequestro é um terceiro. Então, gabarito da nossa questão número 10. Letra C. E aí nós finalizamos nossa bateria de questões hoje, direito penal. Temos aí muito conteúdo para tratar com vocês aqui para a PM Tocantins. Então, se você está se preparando para esse concurso, ou o seu concurso cai, vai ser cobrado aí pela banca FGV, estuda aqui por esse material que vai te ajudar bastante, beleza? Então, ó, minha gratidão a todos vocês que ficaram até o fim. Coloquem nos comentários quantas questões acertaram e até o nosso próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.